Graça e paz, meus amados. Estamos hoje para fazer a segunda parte do estudo sobre falar em línguas. Nós fizemos a primeira parte. Se você não assistiu, você procura aí que você vai encontrar. Primeira parte desse estudo. E hoje nós vamos fazer a segunda parte, dando continuidade. É importante que você assista o primeiro para depois assistir o segundo. É uma sequência, tá certo? Nós estamos pegando como base na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, onde Paulo fala sobre os diversos dons. E ele começa falando sobre os dons de língua. Ele fala no versículo 2 que o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus. Este é o primeiro assunto que nós já fizemos, o primeiro vídeo. Eu quero pedir também para você compartilhar esse vídeo, para você dar ali o seu joinha, compartilhar, é muito importante. E se inscreva no canal, para que você possa receber mais vídeos, seja notificado no momento em que receber esses vídeos. Amém? Bom, então o primeiro vídeo nós já falamos, né? Eu não vou repetir aqui. Você vai ver a primeira parte e vai entender. Do versículo 3 em diante, diz assim: entretanto, quem profetiza o faz para a edificação da igreja, dos irmãos, encorajamento e consolação das pessoas. E o versículo 4, que diz: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Agora Paulo está fazendo uma analogia entre o dom de línguas e o dom de profecias. O que nós entendemos por isso? Quando as pessoas leem estes versículos, fala assim, mas quem fala em línguas fala a si mesmo se edifica. Então, isso que nós falamos, uma parte disso que nós falamos no primeiro vídeo, que a pessoa ela é edificada quando ela fala em línguas. Em que maneira ela é edificada? Ela é edificada na sua fé, ela é edificada na sua sabedoria, ela é edificada no seu conhecimento, ela é edificada porque ela recebe de Deus as revelações e ela se edifica quando ela fala em línguas. Mas qual é a diferença da profecia? A profecia é para edificação de outras pessoas. Então, quando você fala em profecias ou quando você profetiza para a igreja, você está edificando a igreja, encorajando a igreja a prosseguir, consolando a igreja de certas situações que estão passando. A igreja pode ser uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, não importa. Para quem a profecia está atingindo, não importa o número de pessoas. De repente, numa mensagem lá na frente, o pastor, o pregador, ele profetiza. E ele diz, agora eu vou profetizar. E você escuta e fala, para mim isso daí não serviu. Mas existe uma pessoa do seu lado que diz, esta profecia foi para mim. Porque ela está passando uma situação e ela precisava ouvir aquilo. E o que é o dom de profecias e como que ele acontece? Primeiro, a profecia é algo que você pega de Deus e traz para a igreja. Você pega lá de cima e entrega para aquele que está precisando. Voltamos ao versículo 4, que o dom de línguas edifica a si mesmo. E o que nós falamos no primeiro vídeo, para você conseguir pegar isto lá de Deus, isto é, receber de Deus,
para você receber de Deus esta profecia e entregar para o povo, é necessário o dom de línguas. É porque o dom de línguas, aquele que fala em línguas, ele não fala consigo mesmo, ele não fala para os homens, mas ele fala com Deus. Ele fala em mistério com Deus, porque o Espírito Santo fala aquilo que o homem está precisando e leva para Deus. A Deus, então, pega aquilo que o homem está precisando, usa como canal o Espírito Santo e entrega de novo para o homem. A minha preocupação, então, está sendo: eu quero edificar meus irmãos, eu quero ajudar aquela família que está precisando. Às vezes eu não sei quem é que está precisando, porém eu sinto que alguém na igreja está precisando de ajuda. Alguém na igreja está passando por situações difíceis. E eu então falo em línguas. E o Espírito Santo leva aquele recado para Deus. E Deus pega e transfere através do Espírito Santo para mim a resposta. E eu posso profetizar. É esta situação que acontece quando nós falamos em línguas. A profecia, o dom de profetizar, ele só acontece, é melhorado, é edificado com o dom de línguas. Eu digo assim, o dom de línguas e o dom de profecias, eles têm que andar juntos. No versículo 5, diz assim: gostaria que todos vocês, Paulo dizendo, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Por que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas? Porque aquele que fala em línguas, ele fala a si mesmo. Então ele não vai edificar ninguém falando em línguas. Ele vai edificar alguém profetizando. Mas no momento que ele falar em línguas, o canal, que é o Espírito Santo, leva até Deus. Deus responde, o canal, que é o Espírito Santo, traz novamente e eu vou entregar para as pessoas. Então, por que que ele fala que o que profetiza é maior? É maior porque ele está edificando outras pessoas. E Jesus já falou, amai ao próximo como a si mesmo. É uma ordenança. Orai por aqueles que te perseguem. Não é assim? Amai os que vos odeiam. Não é tudo isso que Jesus ensinou? Então, se você, através do dom de profecias, você pode ajudar outras pessoas, ele se torna um dom maior do que o falar em línguas. Porém, ele não vive sozinho. A profecia não vive sozinha. Tanto que Paulo fala, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Mas não somente falar em línguas. Não é ficar na igreja e ninguém entende. Mas sim que profetizasse. Fale ali, vai cochichando baixinho. Mas vai falando em línguas. Você está sendo edificado. E quando você tem algo para passar para a igreja, você já tem uma palavra revelada, você já tem a profecia, porque você já se edificou antes. Então, Paulo está querendo dizer aqui, olha, eu gostaria que vocês falassem línguas, mas eu gostaria muito mais que profetizassem, porque falar em línguas só e guardar aquilo para si não resolve. Não adianta, você não vai ajudar ninguém. É necessário que você profetize para que as pessoas possam receber e possam ser edificadas também. Quem são essas pessoas edificadas? Aquelas que não falam em línguas. Agora, falar em línguas ali na igreja, começar a falar em línguas. E não
tiver em interpretação, ou quem interprete primeiro, você tem que ter um intérprete. Se você não interpreta aquilo que você está falando, se você não interpreta, você tem que existir ali no meio algum intérprete. Se não tem alguém que interprete aquilo que você está falando, então de nada vai valer para as pessoas. Entenderam? Então, quando eu estou falando em línguas, eu peço sempre para Deus, meu Deus, dá-me a interpretação, para que eu possa passar para as outras pessoas. Porque não é necessário eu ficar falando em línguas dentro da igreja sem interpretação. Eu só vou atrapalhar meu irmão que está do lado, às vezes querendo ouvir a mensagem, querendo ouvir o hino, querendo participar do culto. Quando você fala em línguas e não tem interpretação, você está se edificando a si mesmo. E isso você pode fazer na sua casa. Você pode fazer dentro do seu quarto. Você pode fazer lavando a louça. Você pode fazer varrendo casa. Você está se edificando a si mesmo. Amém? Então, esta a segunda parte que eu quero falar com vocês. Sobre a diferença, o que eu falei, né? Sobre a diferença entre o dom de profecia e o dom de falar em línguas. Os dois são importantes igualmente. Amém? Encerrando agora a segunda parte desse estudo, deixando para vocês a bênção do Senhor, que Deus esteja abençoando, falando mais ao seu coração, amém? E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos.